E aí, gente, beleza? Como é que estamos? Espero que tudo esteja bem por aí. Muito obrigado por ter escolhido este vídeo. E, gente, hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante que é por que às vezes quando a gente estuda, faz bastante coisa e tudo mais, a gente faz pelo hábito, né? Mas ao mesmo tempo nos começamos a nos sabotarmos, né? Ou de repente é, a gente começa a sentir que a gente tá fazendo as coisas, mas que não vale a pena, ou de repente esses objetivos não vão chegar num bom termo, né? Então, eu tô sentindo mais ou menos essa sensação com meus estudos, com a minha academia, com muitas coisas que eu faço, tá? Então, eu geralmente acordo cedinho para estudar antes de começar meu dia de trabalho. Gosto de estudar francês, português, inglês e, claro, espanhol, que mesmo eu sendo nativo da língua, é importante tá lendo alguma coisa, tá escutando alguma coisa pra gente não se perder nas gírias, pra gente estar atualizado com os assuntos do dia a dia. E, claro, pra ter assuntos pra conversar com meus amigos, com a minha família e continuar sendo relevante socialmente falando, né? Porque às vezes, não sei se acontece com vocês, que de repente vocês estão meio que afastados da realidade e quando as pessoas começam a trazer algum assunto pra conversa, meio que a gente fica um pouquinho de fora do tipo, realmente está acontecendo isso? Então é bom sempre estar atualizado. Mas assim, gente, às vezes eu estudo bastante, eu faço as coisas que eu tenho que fazer, eu acordo cedo e tudo mais. E faço o que deveria ser feito, né? Que geralmente a gente fala. Mas o que acontece? Quando eu termino meus estudos, quando eu termino a minha academia, eu fico com aquela sensação de, tá, eu fiz, tudo bem, mas meio que não vai dar certo. Meio que não. Assim, acredito que não vai funcionar o que eu tô fazendo, essas horas que eu tô colocando aqui pra melhorar assim, minhas habilidades, para conseguir meus objetivos. E eu tava com essa ideia pairando na minha cabeça bastante, porque muitas vezes. Ou isso tá acontecendo bastante ultimamente, né? Então eu tava pensando, tá, o que a gente pode fazer quando esse sentimento começar a bater na porta? Eu geralmente, o que eu quero começar a fazer, porque eu não vou ser hipócrita e falar, gente, eu consegui solucionar isso e tal. Porque eu acho que também esses vídeos são bem bons pra externalizar, pra ver as coisas de uma perspectiva diferente. Só que eu convido vocês pra essa conversa que a gente tá tendo pra tentar achar uma solução entre todos, né? Todos, todas e enfim, né? Pra não excluir ninguém da conversa. Então, gente, uma questão que eu tô sentindo que eu deveria fazer seria revisar como é que eu tava na questão de academia, de repente na questão dos idiomas, na questão, por exemplo, até do meu canal de YouTube que eu comecei há uns 2 meses, né? Como é que. Quais eram as minhas expectativas, que eu tinha pensado que aconteceria dentro de um tempo, né? E como é que estão as coisas no momento atual. Então eu quero falar sobre esses pontos e compartilhar com vocês ou fazer essa reflexão junto, né? Pra que seja legal, pra que seja divertido e pra que caso tu estiver te sentindo, nossa, eu tô fazendo um monte de coisa, mas não tá dando certo, ou tô sentindo que eu tô fazendo só por fazer, o que a gente poderia considerar pra melhorar essa questão, né? Então, vamos começar pelos idiomas. Eu tô com essa sensação que eu tô estudando francês, português e o inglês, mas eu tô sentindo essa sensação de, nossa, eu não tô progredindo, não tô fazendo. Assim, eu faço por merecer, mas a minha identidade não tá permitindo que isso aconteça. Por quê? Nossa, que papo profundo que eu vou entrar. Eu acredito, gente, e eu quero realmente tentar achar uma resposta pra isso. Que pra mim é bom, de repente, não me mostrar muito, não destacar as minhas habilidades. Eu sempre tento meio que mostrar menos do que eu posso entregar.
eu não sei por que eu tenho essa tendência, de repente eu não quero ofender as pessoas, ou de repente eu não quero magoar ninguém, mas ao mesmo tempo, quando tem algum desafio, muitas vezes quando alguém me entrega uma responsabilidade grande, eu fico com aquela sensação de, tá, eu faço, mas eu vou deixar, assim, eu não vou mostrar todo o meu potencial, porque, primeiro, não gostaria que essa pessoa achasse que eu sou o máximo, e segundo, porque talvez essa pessoa vai começar a acreditar muito em mim. Isso é terrível, o que eu tô falando, eu sei que é terrível, mas eu precisava externalizar pra de repente achar uma resposta com vocês. Uma coisa que eu achei interessante da cultura brasileira, que tem me ajudado bastante, e que eu trouxe, assim, uma ideia um pouco negativa que eu trouxe da Colômbia, não dizendo que todos os colombianos têm a mesma mentalidade do que eu, pelo amor de Deus, tá? Mas tem uma piadinha. Tem uma piadinha que a gente escuta bastante com nossos times de futebol. E eu gostaria de trazer. E eu também meio que eu percebo um pouco na mentalidade do colombiano que eu gostaria também de. Do colombiano no geral. Eu não quero de repente ofender nenhum colombiano com esse vídeo e tal. Mas é uma oportunidade de melhora. Eu quero colocá-lo dessa maneira e eu percebi que aqui no Brasil eu melhorei bastante essa questão. Nós sempre trabalhamos com muita disciplina, nós colombianos somos muito disciplinados, muito organizados, a gente consegue acordar cedo, a gente faz tudo que precisa ser feito, né? Mas, quando chega nesses pontos decisivos, a gente peida na farofa. Sério mesmo. Eu não sei porque que acontece conosco, de repente a gente tem medo de não sei, ser o meu tipo de ganhar alguma coisa ou de chegar num ponto de vitória e se manter. Então aqui no Brasil eu aprendi que é bem legal ir atrás desses objetivos, de ter esses momentos de vitória, de comemorar, claro, e de se manter. Então, uma questão que eu tô tentando fazer e que também eu tô vendo até no futebol colombiano que tá rolando e ter uma mentalidade de, nossa, a gente pode, a gente tem que acreditar no nosso trabalho, né? Tanto assim que eu botei essa camiseta também como pra, pra me apropriar do discurso de certa maneira. E, por exemplo, a seleção da Colômbia tem um mantra, né? Que é nós temos mentalidade de campeões, né? Claro, uma questão é um mantra, uma questão diferente à realidade. Mas acredito que por aí seja um caminho interessante, de repente começar a fazer esse trabalho também de identidade, né? Claro, está se fazendo o trabalho certinho, né? Mas também eu acredito que essa questão de acreditar em nós mesmos é tão difícil. Porque eu tava escutando nesses dias um podcast bem interessante que falava que como nós convivemos bastante com nós mesmos, às vezes a gente se coloca numa posição inferior. Porque a gente pensa, tá, euzinho, quem que sou eu pra ter um salário muito alto? Quem que sou eu pra ter um canal no YouTube? Quem que sou eu pra fazer isso, aquilo? E essas conversas vêm da nossa família, amigos, e eles não fazem por mal. Bom, na maioria dos casos, né? Eu sinto pelo menos que no meu círculo social eles não fazem por mal, mas eles fazem piadinha, tipo, mas é isso, e que. Tipo, pra que tu vai abrir um canal de YouTube? Tipo, tu vai falar só besteira mesmo pras pessoas, mas eu sei que eles fazem por bem, assim, tipo, pra. Tipo, quem que vai te escutar, cara? Tipo, sabe? Mas eu acho que eles fazem pela familiaridade também, né? E eu acho que a gente começa a pensar, querendo ou não, a gente começa a trazer essa mentalidade também pra gente mesmo. Então, por exemplo, quando eu faço um vídeo, muitas vezes vejo esses comentários na minha cabeça que eu sei que não tinha uma intenção negativa, mas ali já começa esse discurso de pois é, pra que eu vou fazer um vídeo no YouTube, pra que eu vou falar sobre assuntos pessoais, ninguém vai ligar e tudo mais. E gente, eu tenho que falar uma coisa bem interessante. As pessoas estão comprando barulho. Tô vendo que a galera tá assistindo muito mais do que eu pensei quando eu comecei com o canal.
Eu achei, vai dar uma vista, duas vai dar uma visualização, duas. Até de repente 4, 5 meses que ali vão começar tipo umas 10, 15, 20 pessoas começar a assistir. E gente, eu tô tendo umas visualizações boas, assim, tipo 20, 30, 40, 50 visualizações, então quer dizer que eu tenho que começar a entrar nessa vibe da seleção da Colômbia, de mente de campeão, né? Mas é difícil, gente, muito difícil. É difícil pra caramba. Então eu quero documentar também com esses vídeos. E eu quero assistir esses vídeos, sei lá, daqui uns 5 anos, 6 anos. E me escutar e ver se deu certo. Olha só, deu certo. Não, vai dar certo. Muitas das coisas que eu tô falando aqui, tá? Vamos falar sobre academia, gente. Eu gosto bastante de ir pra academia. Eu acredito que na academia essa questão já tá um pouquinho mais consolidada do que nas línguas. Eu acredito que de repente as línguas eu tenho um pouquinho mais de insegurança, porque as línguas são muito ingratas. Assim, a gente para de estudar, eu prometo pra vocês, gente. Eu tô conseguindo falar português tranquilo, bem de boa, porque eu assisti alguns vídeos, eu tô assistindo melhor vários vídeos ultimamente, assim, pra eu também aprimorar meu português e tal, quando eu tô na frente da câmera. Mas, assim que eu parar de assistir vídeos por uma semana, vocês vão ver que eu vou estar no nível iniciante de novo. É uma loucura, assim, uma ingratidão de parte das línguas do caramba. Mas é isso aí, né? E eu escolhi 4, então me ferrei mesmo. Não, mas na questão da academia, eu já tô conseguindo ver alguns resultados, claro. Eu comecei com 75 quilos, mais ou menos, que eu fazia calistenia na rua e tal, numa prazinha. E agora eu tô com 95, tá bem bom, 20 quilos, não tô gordinho, tá? E daí vocês, mas tá comendo bastante carne, sei lá. Não, 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 gente, tô fininho, mas ganhei músculo, então é bacana, né? Só que às vezes a gente vai pra academia com aquela sensação de, nossa, será que realmente tá dando certo? Será que realmente os resultados estão chegando? Mas você simplesmente faz uma pausa, que nem a gente tá fazendo aqui, e dizer, tá, eu passei de 75 para 95, Eric, calma, tá de boa, tá tranquilo. Vai, continua indo, porque daqui a pouco tu vai chegar nos 100 quilos. Bom, com músculo, gente, tá? 100 quilos com músculo, de repente tu vai continuar com esses objetivos que tu tem na academia, com agilidade, com um bom cardio, mas os objetivos vão chegando aos poucos, tá? E outra questão pra mim, gente, que é a parte social, que eu realmente quero aprimorar essa parte. Uma coisa que eu tô me sentindo muito bem ultimamente é que por causa dos vídeos, eu tô interagindo muito mais tranquilamente com as pessoas na rua. Assim, antes, quando alguém chegava em mim pra falar, eu conseguia falar português tranquilamente, né? E eu já botava meu olhar pro chão e tipo, e aí, bom dia, não sei o que. Não, mas agora eu já tô conseguindo. Eu comecei a ganhar de novo essa autoconfiança que eu tava perdendo um pouco. E sei lá, gente, por quê? Que a gente tem esses momentos muito altos de autoestima e daqui a pouco cai pra caramba, né? Então, não, tá sendo bem bom porque, por exemplo, na academia eu já converso um pouquinho mais. Pessoas que falavam pra mim, tipo, tem pessoas que ultimamente têm conversado comigo na academia e elas, eu nunca te cumprimentei porque tu sempre tava como de cara fechada, muito focado nos exercícios. E era mais essa timidez da minha parte, né? Que eu ficava meio acanhado e tal. Então, não, eu queria fazer realmente esse exercício com vocês, gente, porque daqui a pouco vocês têm um objetivo em particular. Por exemplo, vocês estão estudando para fazer um concurso, de repente vocês querem morar num país diferente, vocês estão guardando uma graninha e tal. E de repente vocês não estão conseguindo ver esses resultados. Então, eu acredito, claro, eu quero deixar aqui uma nuance, né? Esse vídeo aplica para pessoas que realmente estão fazendo o trabalho, tá? Se tu não tá fazendo nada aí, meu amigo, é difícil. Meu amigo, minha amiga, é difícil. Não, mas eu acredito que essa mensagem que eu tô gravando
É mais para pessoas que realmente estão fazendo o seu trabalho, mas não estão conseguindo ver os resultados. Não por causa que eles não estejam, mas de repente nós não estamos tendo a consciência deles. Eu acredito que esse seja o ponto que eu quero chegar com esse vídeo. Então, se vocês estão estudando para um concurso, uma viagem e tal, talvez seja interessante fazer uma pausa, ver, sair um pouquinho dessa ansiedade de nossa, não vai dar certo, não vai dar certo, o tempo tá acabando e tal. Fazer uma pausa e realmente analisar como é que a gente tá. Será que realmente a gente tá fazendo as coisas que deveriam ser feitas, talvez. Por exemplo, gente, uma autocrítica que eu fiz. O que eu percebi que seria interessante pra mim é que eu não tô dormindo as horas necessárias. Tô dormindo umas 4 horas, 3 horas, às vezes 3 horas e 30, porque eu tô estudando, tô fazendo um monte de coisa. Então, claro, se eu não tô descansando bem, meu corpo vai sentir isso, não vou conseguir ser muito produtivo, de repente meus vídeos não vão ter uma boa qualidade. Então, são muitos fatores que a gente pode começar a perceber, pequenos fatores que talvez possam chegar a melhorar esses objetivos que a gente tem. Gente, eu tô muito feliz por ter feito esse vídeo. E, de repente vocês estão pensando, Eric, mas por que tu tá falando sobre coisas muito privadas da tua vida, né? Mas eu acredito, gente, que esse problema, entre muitas aspas, que eu tô trazendo aqui à tona, são problemas que a gente vive, né? Só que tem um rosto diferente, né? Como eu comentei, pra mim a minha dificuldade são as línguas e a minha paixão, e eu dedico meu tempo para as línguas. Mas de repente para outra pessoa é melhorar num instrumento musical ou não sei, qualquer habilidade. Coloca a habilidade que tu quiser. Então, basicamente seria isso. Ah, gente, eu falei que eu queria comentar um pouquinho sobre os vídeos no YouTube, né? Bom, eu comentei um pouco assim bem por cima, mas claro, eu tinha essa expectativa que eu ia começar a gravar vídeos e eu queria realmente. O meu objetivo agora é me sentir muito mais confortável com a câmera, criar um estilo, ver como é que a gente está reagindo com os vídeos na questão de. Será que eu tô encontrando o meu nicho? As pessoas que de repente acham que esse discurso é de interessante. E eu tô sentindo que tô consolidando uma ideia bem legal. Já tô sentindo que tá tranquilo, que dá para continuar nesse mesmo caminho. E claro, eu vou começar a ajustar algumas coisas, por exemplo, já começar falando sobre a intenção do vídeo, bem no começo, os objetivos, para ser uma conversa bem descontraída, mas também que tenha um propósito, porque se eu tô aqui falando sobre um monte de coisas, mas não tá agregando, aí vocês vão dizer, pra que eu vou assistir esse cara aí falando besteira, né? Então, eu acredito que seja esse ponto de equilíbrio que a gente quer com nossos vídeos. Então, gente, terminamos por hoje. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se vocês quiserem, como é que é? Opcional. Se vocês quiserem se inscreva no canal, meu Deus. Se inscreva no canal, dê um joinha, mande uma mensagem de qualquer tipo. Mande o Pix, não, tô zoando. E a gente se fala num próximo vídeo, gente. Muito obrigado pelo apoio e tamo aí, tá?